Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Domingão, dia de eleição, estou convidando vocês para entrarem na minha casa, na minha sala, sabem que não, né? Mas enfim, estou trazendo vocês para cá, para um ambiente diferente. Na verdade, a Mirinha está bem aqui do meu lado, a gente estava conversando agora sobre as eleições, não as de presidente, mas para vereador do Rio de Janeiro. Bom, não sei, não tenho partido, mas me parece que alguns candidatos que tentaram usar o nome do Flamengo não estão sendo eleitos nesse momento. Ainda falta uma parte da apuração a ser feita e só mais tardar da noite que nós vamos saber aí a situação real. Mas me parece que aquele cara não vai conseguir, não. Parece que ele vai encerrar o ano mesmo como vice-presidente de futebol do Flamengo e não abrirá o ano que vem como vereador do Rio de Janeiro. Aí algumas perguntas vêm à tona, algumas pessoas já me mandaram algumas mensagens perguntando, por exemplo, sobre a situação do estádio. O Marcos Braz, não se tornando vereador do Rio de Janeiro para o próximo mandato, poderia prejudicar a questão do estádio do Flamengo? Por que as pessoas estão me perguntando isso, pessoal? Porque o Marcos Braz, ele foi importante num trabalho feito dentro da Assembleia de Vereadores, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, para aprovar o potencial construtivo do Vasco da Gama. O Vasco está pretendendo reformar São Januário. E o potencial, a transferência do potencial construtivo só foi possível devido a uma série de situações envolvendo a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a qual o Marcos Braz fazia ou faz parte, né? Ainda faz parte, e ele ajudou o Vasco a conseguir a transferência do potencial construtivo para poder renovar São Januário. É bem verdade que o Vasco ainda não conseguiu vender esse potencial construtivo, está tendo problemas para fazer isso, mas o Marcos Braz deu aquela colaboração e, em determinado momento, vai chegar a hora do Flamengo também. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse recentemente, eu trouxe aqui no canal para vocês, que ainda precisariam acertar algumas leis, aprovar algumas leis, para que o Flamengo pudesse construir o seu estádio lá no terreno do gasômetro. Sabemos que lá no terreno do gasômetro nós temos uma série de situações para tratar. Por exemplo, o Flamengo não pode limpar o gasômetro enquanto não tirar do terreno do gasômetro aquela instalação que é responsável por fornecer 70% do gás natural para o Rio de Janeiro. E isso talvez seja uma das coisas que precisam de leis para serem criadas, para serem retiradas de lá. Então, se o Marcos Braz não estiver na Câmara de Vereadores, o Flamengo pode sair perdendo nessa situação? Bom, teoricamente não, né, pessoal? Os políticos do nosso país, eles estão lá para legislar pela população. Não por um clube, não por uma torcida, e sim para a população. Está mais do que provado que o estádio do Flamengo, lá naquela região do terreno do gasômetro, vai valorizar e revitalizar aquela região. O deputado federal Pedro Paulo disse que o telefone dele não para de tocar com vários donos de imobiliárias relatando para ele que aquele local agora está bombando, muitas pessoas estão querendo construir imóveis para gestão comercial, muitos bares, restaurantes, muita coisa vai acabar indo para aquela região ali, grandes coisas, por causa do atrativo do estádio do Flamengo ali naquela região. Então, a revitalização, apesar de ainda não ter começado fisicamente, ou seja, ainda não se colocou nenhum tijolo, ainda não se começou nenhuma construção, mas a revitalização daquela região já está sendo realizada. Por consequência, os vereadores do Rio de Janeiro, sabendo que vai melhorar a condição da população carioca naquela região, eles são obrigados a fazer e aprovar as leis em prol do cidadão carioca, em prol do cidadão da cidade, até mesmo do estado do Rio de Janeiro. Então, não creio que o Marcos Braz seja essencial para o trabalho na Câmara de Vereadores por conta exclusivamente desta situação do estádio. Então,
esse terrorismo que foi feito muito nesta época de eleição no Rio de Janeiro, para mim não cola por todos esses motivos que eu acabei de falar para vocês. E eu quero muito que vocês tenham a opinião de vocês registradas aqui, principalmente os meus inscritos da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero ver como que vocês enxergam. Outro dia eu cometi um erro aqui. Perguntei se vocês votariam em fulano, ciclano ou beltrano. O voto é secreto. Então a pergunta que eu quero hoje é fazer a outra. Vocês acham que sem o Marcos Braz na Câmara de Vereadores a partir do próximo ano, os sonhos do estádio do Flamengo vão ficar mais difíceis? Sim ou não? Vale para os meus inscritos da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Afinal de contas, o Flamengo não é do Rio, o Flamengo é do mundo. Tem a sede que faz treinos lá no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar que o Flamengo joga, o Flamengo é de casa. Tanto é que se o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, casa dos atleticanos, eles batem o recorde de ingressos. Se vai jogar no Mineirão, atual casa do Cruzeiro, bate recorde de ingressos. Se vai jogar lá em Fortaleza, contra o Fortaleza bate o recorde de ingressos vendidos. Mas para não ficar só na periferia brasileira, e se a gente for jogar contra o Corinthians, lota, bate o recorde de vendas. Contra o São Paulo, bate o recorde de vendas. Como são os clássicos no Rio de Janeiro? A arrecadação maior está Tititi versus Flamengo, Popopô versus Flamengo, Tototó versus Flamengo. Quando jogam entre eles, a renda despenca, a capacidade, as pessoas que compram ingressos despencam. Então isso me leva a crer e a poder afirmar com muita tranquilidade que o Flamengo é mandante aonde quer que o Flamengo jogue. E vou falar mais, isso acontece também quando joga contra o River, contra o Boca, contra o Alianza Lima, contra o Peñarol, contra o Bolívar, contra o Milionários, contra o Independiente del Valle, contra o Independente de Avejaneda, contra o Racing. O Flamengo é do mundo. Então, coloque aí nos comentários, você que está aí de vermelho e preto em qualquer parte do mundo, se você acha que o Marcos Braz perdendo as eleições, que vai ser ruim para o Flamengo ou não. Comentem, por favor. Tem um Cacau Cota também, e me parece que também não está sendo eleito, não. Mas é que confesso, fiquei mais focado no Marcos Braz do que no próprio Cacau Cota, mas vocês podem me informar aí nos comentários se o Cacau está sendo eleito ou não, tá? Bom, agora aqui no nosso canal, eu fiz uma pergunta hoje mais cedo e tem muita gente que interpreta o que eu falo errado. Quando eu levanto o assunto Gabriel Barbosa, o Gabigol, e a sua renovação de contrato ou não, eu levanto porque eu estou vendo, acompanhando nas redes sociais, a repercussão disso. Muitos querendo a renovação dele, muitos não querendo a renovação deles, mas eu vejo esse debate nas redes sociais. E aí eu tenho que trazer para o meu público debater. Afinal de contas, é o público mais importante, o meu público. E é por isso que eu pergunto para vocês, a minha opinião, inclusive, é que não deveríamos renovar, que até o presente momento ele não apresentou absolutamente nada para merecer a renovação contratual. Muito pelo contrário, ele só confirma que ele não consegue mais desempenhar o futebol que a gente precisava. Já fui Gabizete, não minto, não tenho vergonha disso. Hoje, não mais. Então, eu quero aquilo que é melhor para o Flamengo. Por isso, eu fiz a pergunta aqui no canal Resenha Rubro-Negra para vocês. Sobre a renovação de Gabigol, você é a favor ou contra? Até o presente momento, tivemos 4.300 votos. Sim, num domingo que não tem jogo, num domingo que o Flamengo venceu anteriormente a equipe do Bahia, que o Flamengo está 10 dias sem voltar a campo, vai ficar 10 dias sem voltar a campo, num domingo de eleição, onde todos vocês tiveram seus compromissos cíveis pelo Brasil inteiro, ainda assim, 4.300 pessoas já responderam à pesquisa. O legal da enquete no YouTube é que ela não termina com horas, ela fica aqui, e vocês podem votar continuamente. Dos 4.300 votos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 56% querem a renovação do Gabriel Barbosa. E 44% não querem
a renovação do Gabriel Barbosa. Eu vou ler aqui para vocês alguns comentários para justificar esses números que eu estou trazendo para vocês agora. O Rogério Saeng está dizendo o seguinte: totalmente contra essa renovação. Ele não joga há 2 anos. Torcedor, esqueça esse mau exemplo de jogador que desrespeitou o clube várias vezes. Se acha maior que a instituição. Já o Mark Halley disse o seguinte: tem que ser feita uma limpeza nesses jogadores que estão aí, pois são caros e não rendem. Mudanças têm que ser feitas urgentemente. Já o Eduardo França disse o seguinte: acho que quem está votando a favor são só crianças de 2 ou 3 anos, porque adultos não querem ver o Flamengo cair, não. Eu estou tentando achar alguém que tenha escrito que renovaria sim. Danderson de Freitas: eu não tenho uma posição. Às vezes quero, às vezes não. Nesses últimos 2 jogos, deu uma melhorada, mas ainda não teria uma posição. Torço para o melhor do Flamengo. Tá difícil de achar quem seja pró-renovação. O Rodrigo Félix fala o seguinte: depende dos valores da renovação e, no máximo, 2 anos de contrato. Já o Thiago Melo diz: renovação pode acontecer, mas com metas alcançadas. Aí sim. Estou tentando ver aqui. Bom, como vocês podem ver, não tem muitas pessoas que responderam à enquete sendo favoráveis. Se você aí do outro lado é favorável, responde, vota e responde a enquete que é favorável, para a gente poder te ler aqui e entender o seu pensamento. Tá? Mas é importante lembrar o seguinte: algumas coisas na renovação do Gabriel são negociáveis, como, por exemplo, o tempo de contrato. Mas outras coisas não. O aumento de 50% no salário dele não é negociável. Isso o Flamengo ofereceu a ele. Por quê? Porque o Bruno Henrique recebeu aumento, o Arrasca já recebeu aumentos, daquela turma de 2019, só o Gabriel está com o salário defasado. Por quê? Porque ele já chegou ganhando horrores. Então o salário dele está defasado em comparação com o do Bruno Henrique e do Arrascaeta, mas ele ainda recebe mais do que esses dois. Então o que o Flamengo já propôs e não pode voltar atrás na proposta? Aumento de 50% do salário. Faça umas continhas comigo. Se o cara ganha 1,5 milhão hoje, 50% é 750 mil. 750 mil mais 1,5 milhão vai dar ali 2,250 né? Mais ou menos por aí. Vai receber mais de 2 milhões. Isso não é negociável. O tempo de contrato, sim, está lá na proposta há 1 ano, eles podem negociar para 2, como o Marcos Braz disse, que acredita que a coisa possa evoluir. Lembrem-se sempre disso. O aumento de 50% não é negociável. Se ele topar, ele vai ganhar os 50% de aumento. Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, Bahia são clubes interessados no Gabriel. Propostas até agora? Nenhuma, nada. Mas você vai clicar no botãozinho aqui, seja membro, vai clicar nesse link que está aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, e vai se tornar um membro VVP hoje ainda, por apenas R$ 1,99, e vai ajudar o nosso canal a vir aqui, trazendo sempre a verdade do Clube de Regatas do Flamengo, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Então clica no botãozinho e seja membro por apenas R$ 1,99. Ajude o nosso canal a crescer. Nós estamos naquele mês dolorido para nós, que é hoje, esse mês de outubro está completando 1 ano que nós perdemos o nosso canal de 600 mil inscritos. E é agora que a gente precisa mais do que nunca da sua ajuda, se tornando membros, para a gente poder crescer e para a gente continuar tendo esse ânimo e essa força de vontade de retomar aquilo que nos foi tirado um dia. Beleza? Curta, comenta, compartilha também. Miriane, chega aqui. A Miriane estava me contando agora, chega perto aqui, amor. A Miriane estava me contando agora que hoje o Flamengo fez exames no Wesley. O Wesley ontem, na hora de dar um pique para pegar uma bola lançada, já mais do meio para o final do jogo, ele sentiu a posterior da coxa. A última vez que nós vimos um atleta na mesma situação foi o Gabigol, que meteu-lhe a mão na coxa naquele momento e depois ficou, acho que cerca de 2 semanas sem ser relacionado para poder melhorar. A Miriam estava me contando aqui. O que aconteceu com o Wesley, Miriam? Ele está lesionado? Não, o Wesley não está lesionado. Foi só um susto, né, gente? Graças a Deus foi só um susto.
a gente assim, aparentava que ele tinha estourado a coxa, né? Todo mundo vê aquele gesto, já fala, estourou, vai ficar sem jogar. Mas ele foi reavaliado e ele não vai precisar nem passar por exame, porque já está tudo ok. Então, beleza. Como eu não sei se o áudio ficou legal, vou repetir para vocês o que ela falou aqui. Ele já passou pelos primeiros testes com a equipe médica do Flamengo e não foi constatada lesão. Apesar dele sentir dores, não foi constatada a lesão. Então, ele nem vai precisar daqueles exames de imagem em hospital, aquelas coisas mais refinadas, não. Não há lesão. Então, tanto o Wesley quanto o Alexandro têm dores na coxa, mas nenhum dos dois tem lesão constatada. A partir de agora, o Felipe Luiz vai começar a trabalhar com o elenco do Flamengo para acertar aqueles pormenores e eu espero que ele acerte principalmente o sistema defensivo. Nós fizemos uma análise lá no Central do Fla, meio-dia. Pessoal, o áudio ficou esquisitão porque a análise ficou muito grande. E aí eu acelerei para ficar menos chato para vocês. E aí acabou que deu ruim no áudio, tá? Da próxima vez eu não adiantarei mais para o áudio não ficar ruim. Mas se puder, dá uma passadinha lá, dá uma olhada na minha análise, quebra esse galho, dá uma forcinha para nós aqui, porque quando estraga alguma coisa no vídeo, o áudio, por exemplo, não fica legal, o YouTube não recomenda e aí dá tudo errado, tá? Produça, tem mais alguma coisa que você quer trazer aqui para os nossos amigos ou eu posso encerrar já esse domingão com eles? O Fabrício Bruno, né, foi convocado para a seleção brasileira para o lugar do Éder Militão. Chamaram o Fabrício Bruno. Então, o Fabrício Bruno vai servir a seleção aí no lugar do Éder Militão. Então, vamos lá. O Fabrício Bruno convocado porque o Éder Militão se lesionou. Isso. E engraçado que o Fabrício Bruno agora é reserva no Flamengo, mas está sendo convocado pelos serviços prestados antes de se tornar reserva no Flamengo e pela confiança que o Dorival Júnior tem. Portanto, o Flamengo tem agora, além de Gerson, Arrascaeta, Varela, Nicolás de la Cruz, Eric Pulgar e Gonzalo Plata, Fabrício Bruno convocado também. E o Corinthians ficava com aquela choradeira de que o jogo da volta da Copa do Brasil tinha que ser 2 dias depois desse povo todo voltar. 7 jogadores, meus camaradas. 5 titulares. Varela e Fabrício Bruno hoje não são titulares. O resto tudo são titulares. Não tinha condições do Flamengo voltar e fazer esse jogo da Copa do Brasil. Bom, agora eu vou voltar a maratonar a série Menendez, Irmãos Menendez, Monstros. Caraca, tem doido pra danar nesse mundão, né? Mas, enfim, vou terminar de maratonar aqui e amanhã, 7 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então, curta, comenta, compartilha, torne-se membro VVP. Vou sentar ali ó, na frente da minha TV, na minha sala. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Bom domingão. Saudações rubro-negras.